Bem-vindos ao mais artisticamente divertido canal do YouTube! Hoje é dia de obras incompreendidas e a gente vai falar de uma obra do movimento Pop Art, que é então a Campbell Soup Can, ou latas de sopa Campbell, do Andy Warhol. Então, a gente já falou aqui do Andy Warhol um pouquinho no canal, sobre uma serigrafia dele da Marilyn Monroe, que é super famosa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver esse vídeo também, mas calma, termina de assistir esse antes. E essas latas de sopa Campbell é a marca, né? Também são obras muito famosas do artista. Então, o que ele fez? Ele basicamente pintou 32 telas representando uma lata de sopa dessa marca Campbell, que então realmente existia, né, na época que ele fez essa obra. Então ele mostra aí nessas 32 telas os 32 sabores disponíveis na época dessa marca que inclusive existe até hoje. Então as telas são quase iguais, mas elas não são completamente iguais, justamente o que muda o sabor. E aqui então a gente tem uma obra dessa dita então Pop Art, que é um movimento ali do pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, o qual o Andy Warhol faz parte, porque depois da Segunda Guerra Mundial, nesse período de paz, de prosperidade, e que os Estados Unidos estavam aí como já a maior potência, o que aconteceu é que o consumo aumentou muito, a produção de produtos e tal aumentou muito. Foi a época da televisão, que nos Estados Unidos, né, a maior parte das casas tinha televisão, então as pessoas tinham acesso aí a uma cultura de massa, que a gente fala. E nessa cultura de massa, por exemplo, na propaganda, é repetido muitas vezes a mesma imagem, para que justamente o espectador, né, a pessoa, tenha aí fácil, tal marca, tem tal logo, tem tal símbolo. Então, imagens que são repetidas muitas vezes, que é o que a gente acaba vendo aqui. Então, muitas vezes, a imagem dessas latas de sopa. E o que acontece também que no Pop Art, justamente então, essa arte pop, a vontade dos artistas foi trazer essa cultura de massa, essa cultura do consumo, das celebridades, do cinema, trazer isso para a arte. Então os artistas se apropriam aí dessas imagens muito vistas pelas pessoas, né? Então imagens de celebridades, atores e tal, celebridades hollywoodianas, que o cinema também estava muito em alta. Então, por exemplo, a obra que a gente já viu aqui no canal, da serigrafia da Marilyn Monroe, que o Andy Warhol fez. Os artistas se apropriavam também de histórias em quadrinhos, que estavam muito na época também. Tem muito na obra do Roy Lichtenstein, um outro pop artista, também tem bastante. Ou então, imagens de marcas, imagens diversas, né, de objetos cotidianos também, então eram colocadas na arte, porque acreditava-se então que a arte tinha que ser entendível por todas as pessoas, tinha que ser acessível a todos e não só para uma elite. Então, usa-se aí esses símbolos da cultura popular, da cultura de massa. Então, uma arte facilmente identificável pelas pessoas comuns, não só pelas elites. E também é interessante notar que esse tipo de apropriação dos pop artistas, né, é herdeira aí dos dadaístas, que faziam os ready-made ou os objet trouvé em francês. Então, ready-made, já pronto, ou objeto trouvé, objeto encontrado. Então, quando o artista pega um objeto aí do cotidiano, por exemplo, o Duchamp, que eu sempre cito aqui no canal, mas, gente, é o melhor exemplo, é por isso que eu cito ele, que pegou um mictório, né, e colocou ali, assinou e disse: isto é uma obra de arte. Então, os dadaístas, com isso, eles queriam, basicamente, colocar que qualquer coisa pode ser arte, e se apropriavam, então, desses objetos do cotidiano, esses ready-made, né, esses objetos já prontos, e colocavam aí, transformavam isso em obra de arte. Aqui os artistas pegam essas imagens, né, na pop art e colocam nas suas obras. Então, além dessas imagens, desses objetos de consumo, dessa cultura de massa, os artistas também muitas vezes se apropriavam dos processos produtivos. Então, o Andy Warhol, aqui na época que ele fez essas obras, ainda não, mas depois ele vai ter um ateliê enorme, cheio de pessoas trabalhando, que era chamado The Factory. The Factory significa a fábrica, ou seja, colocando aí o ateliê do artista próximo da fábrica mesmo, né, das fábricas, das indústrias que produzem objetos, que produzem aí esses objetos de consumo,
dessa cultura de massa, do consumismo e tal. Então tem todo aí um paralelo. E muitas dessas obras no ateliê do Andy Warhol eram serigrafias. E a serigrafia é um processo de impressão, né, que pode ser em tecido, e que é emprestado do meio da publicidade. O mundo da publicidade, do qual o Andy Warhol também fez parte, porque ele trabalhou como ilustrador comercial. Então se aproxima aí toda essa ideia aí do consumo, da cultura de massa, a publicidade que trabalha para isso, né, e tem essas embalagens coloridas, com imagens atrativas para as pessoas. Então aqui nessas obras a gente vê justamente essas latas coloridas e tal. E então se aproxima toda essa cultura. A cultura da arte, né, da alta arte. Então aproxima-se tudo isso. A ideia de muitos artistas é justamente quebrar essa barreira entre a alta arte, né, a arte, as belas artes e a vida cotidiana, o mundo cotidiano, realmente, o dia a dia das pessoas. E também acaba se questionando, né, o que é arte, o que é o artista, quais os limites aí da arte. E tudo isso é bem interessante. E como eu falei, toda essa história do ateliê dele, que chamava The Factory, e das serigrafias, vai vir depois. Quando ele fez essas obras aqui, ele não trabalhou dessa maneira ainda, mas isso vai vir mais forte, né, depois, com a The Factory e as serigrafias. Aqui ele usou realmente telas e pintou e tal. Só que é interessante dizer que para fazer as letrinhas, né, dessa marca, do logo da marca, exatamente como as da lata, né, para ficar exatamente igual da lata, ele usou um projetor. Então o projetor projeta na tela uma imagem, né, dessa lata, e ele desenhou ali a lápis, né, os contorninhos e tal, para depois poder pintar. E ou seja, aqui ele tá usando um processo ligado à tecnologia, né? Então, um projetor, que é algo recente, né? Relativamente recente, que é o que é usado no cinema, né? Projetar os filmes. Então, ele está usando aí um processo que, mesmo assim, é próximo de toda essa cultura de massa. E é interessante que o artista fala que ele tomou durante 20 anos essas sopas Campbell. Então, essas muitas imagens do mesmo produto, né, mesmo que de sabores diferentes, mostra justamente essa repetição. Então, esse cotidiano dele aí durante 20 anos. Ainda é interessante dizer que quando a gente visita o MoMA, então o Museum of Modern Art, Museu de Arte Moderna, em Nova York, e vê essas obras estão, então, organizadas por ordem cronológica da inserção no mercado, né, de cada sabor dessas sopas Campbell. Então, em ordem cronológica em relação a quando foi lançado cada novo sabor. Mas, quando as telas foram apresentadas pela primeira vez em uma galeria de arte, a apresentação era muito mais interessante. Porque então era como se tivessem prateleiras de supermercado, e as telas estavam organizadas em grupos de 8. Então, colocando como se realmente fosse ali um supermercado, e colocando de maneira mais forte ainda toda essa questão do consumo, da arte, até questionando, né, de certa forma, do consumo da arte, né, tava ali uma galeria, o local onde se compra obras e tal, então tem uma série de questões aí bem interessantes acerca destas obras. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre outras obras do Andy Warhol, deixa aí nos comentários, ou qualquer outra obra ou outro tema, deixa aí nos comentários. E eu também queria lembrar vocês que aqui no canal eu tô fazendo uma campanha em prol do Orfanato dos Orelhudos, uma instituição que ajuda coelhinhos em São Paulo, então abandonados, ajuda no resgate, na adoção de animais abandonados ou que sofreram maus tratos. E é uma instituição nova, mas eles já estão cheios de animais e precisam aí da ajuda de vocês. Então quem puder contribuir, ou curtir a página do Insta, curtir as fotos, comentar, enfim, é sempre bem-vinda a ajuda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, o Instagram deles e o Pix para quem quiser ajudar. Os coelhinhos agradecem muito. Então é isso, beijinhos e até a próxima!